bom dia, gente! Plantão Enem ao vivo, o programa de quem vai fazer as provas do Enem. As matérias de hoje são português, literatura e arte. Mande suas perguntas, passe um e-mail, telefone, aproveite para tirar suas dúvidas. E bom dia, professores! Bom dia, Flora. Vamos começar pelo português, Leila? Vamos sim, com o maior prazer. Então vamos lá, o que o aluno tem que saber de português para fazer o Enem? É um conjunto de coisas, todas elas muito importantes, muito significativas. Eu diria inicialmente que para fazer a prova de português, ele tem que considerar alguns pontos que, em geral, caem em todas as provas. Andamos fazendo uma leitura dessas de todos os anos, como, por exemplo, ficar atento à questão de funções da linguagem. Isso sempre cai. Isso sempre aparece, porque cair da noção de que vem de qualquer jeito, e não é assim, né? A função da linguagem. E é muito importante que você que vai fazer a prova do Enem tenha uma distinção entre função da linguagem e função do texto, porque sempre aparece assim, qual é a função do texto e qual é a função da linguagem. A função da linguagem, acredito que você que esteja nos ouvindo já saiba do que se trata, mas é bom lembrar, é a apelativa, a conativa, a metalinguística, a referencial, a poética, enquanto que a função do texto é a função que o texto está cumprindo naquele momento para o leitor. É função de orientar, é função de esclarecer, é função de dar uma informação. Então, esse é um dos pontos básicos. O segundo que eu diria, não em ordem de importância, é o que se refere à leitura contrastiva. Tem demais na prova de 2012, né, professores? Vocês sabem, sempre dois textos. A questão vem dois textos. Então, o enunciado vem, o texto 1 comprova o texto 2, ou o texto 2, os dois textos tratam da mesma maneira do mesmo tema? Eles estão relacionados. Exatamente. Uhum. Isso tem sido uma constante, não só na prova de português, mas também em outras provas. Então, ele tem que estar preparado para entender essa distinção entre funções da linguagem e funções do texto, que é uma coisa que às vezes ele confunde, ver a questão da leitura, aliás, nem contrastiva, mas comparativa entre os dois textos. Também registros linguísticos, variação linguística. Sempre há uma ou duas questões sobre isso. Nas variações linguísticas, por exemplo, há que se considerar a questão dos registros e a questão da variação. Às vezes a questão vem, trata-se de um registro, que é um registro formal, informal. Tá? Já a variação, não, a variação ela trata dos estratos, das camadas, dos grupos sociais. Então são as variações dialetais, as variações de pronúncia, as variações regionais. Isso, então, está sempre na prova do Enem. Uhum. Então, são, por exemplo, aqui falamos mandioca, em outra região fala macaxeira. Essas variações que são específicas das regiões. O tu lá do sul é o você, né, do sudeste. Isso também está sempre sendo perguntado. Questão do registro, da variação, que são coisas distintas. Por exemplo, o aluno avaliar se aquele uso formal cabe ou não cabe naquela situação, porque a linguagem é questão de uso. Nas variações, não há uma língua ou um dialeto bom ou ruim. Ele é adequado à sua situação. Esse ponto que a professora Neira está colocando das questões culturais, das diferenças culturais do Brasil, acho que é uma dica para toda a nossa área, né? Isso Perfeito. É muito importante mesmo, porque às vezes uma pessoa que é de uma determinada região tem que estar ligada, antenada no que está a forma de se expressar de outra parte do Brasil. E isso na prova de português aparece muito, né, professor? Aparece sim, professor Henrique, aparece e tem sido uma constante. Então, a mim me parece que certamente uma questão, sei lá, ou mais, apareça discutindo essa questão ou do registro ou da variação, também das mudanças de registro hoje na linguagem digital. Perfeitamente. Na própria linguagem da arte, que manifesta a arte, na própria linguagem da literatura, enfim. E eu diria, além desses tópicos que eu já chamei atenção, a prova de português, ela tem um outro caráter
que também tem a ver com os nossos colegas aqui presentes, nossos professores, que tem a ver com a questão do que o aluno chama de interpretação e compreensão do texto. Sim. Toda prova, toda questão, seja de literatura, de arte ou de língua portuguesa, é uma questão de compreensão. Uma questão de compreensão. E essa questão da compreensão, ela passa primeiramente pelo vocabulário. Né? Então, muitos alunos me perguntam, como vai estudar o português, como vai estudar literatura numa prova de Enem? Quer dizer, a primeira tarefa é ler bastante qualquer tipo de texto. Isso. Para ter um bom vocabulário. Então, em geral, essa é a dica para a prova. Fundamental, saber ler. Bom, eu diria que sim, né, para professor? começar, né? E saber ler bem. De forma Porque crítica. não é passar os olhos. Eu fico pensando sempre, Rafa, que o aluno que está diante de 45 textos, ele fica muito apressado. Então ele tende a não prestar atenção, a não ler para fazer a compreensão. E todas as questões. E só gostaria de chamar a atenção para um aspecto que eu julgo assim fundamental, é que a interpretação, ela vem sempre a partir do que eles chamam de intencionalidade do texto, que é diferente da função do texto. A intencionalidade é o que esse texto deseja provocar em você, leitor. Ele deseja te emocionar, ele deseja criticar, ele deseja provocar, ele deseja interagir de algum modo. Então, é sempre um olhar sobre a intenção. O que é que, de fato, esse texto deseja provocar em mim? Professores, nós preparamos um vídeo para você aí de casa com algumas dicas para você aprender a ler. Se liga no vídeo. Para se sair bem na prova de linguagens do Enem, é preciso desenvolver estratégias de leitura. O aluno terá que ler 45 textos em um tempo bastante curto. Textos grandes e pequenos e de diversos gêneros textuais. É fundamental administrar o tempo. Ler um texto várias vezes pode impedir a resolução de outras questões. É preciso agilidade. Além disso, é necessário fazer uma leitura global do texto para identificar o tema, do que o texto trata, analisar a estrutura textual, a que gênero pertence o texto, usar as pistas do texto para entender as informações. Elas levam à compreensão de grande parte do que o texto veicula, mesmo que você ainda não tenha feito a leitura completa. Selecionar as informações mais importantes de um texto para reduzir a sua complexidade. Deduzir a intenção do texto, o objetivo, buscando reconhecer que efeito o texto deseja provocar no leitor. Um texto publicitário, por exemplo, tem a finalidade de convencer. A competência em leitura envolve um conjunto de habilidades que incluem a capacidade do leitor criar suas próprias estratégias de compreensão. Professora Leiva, várias estratégias, né, de compreensão, mas são 45 textos. Em quanto tempo que o aluno vai ter para avaliar esses textos? É rápido, né? O tempo que ele tem é o tempo de 90 minutos que ele tem para fazer essa prova. As estratégias, elas são muito desenvolvidas de um modo pessoal. Cada um desenvolve um modo de ler esses textos. Acontece que, como já foi mostrado ali nesse vídeo, é importante que as pessoas não deixem de examinar algumas pistas que estão no texto. Porque ler, apreender a ideia central que está lá dentro, né? Vamos dizer, o tema, por exemplo, né? Do que trata o texto, é fundamental. Depois, do que trata o texto, para a intenção dele. Isso, então, ele vai juntando duas ideias fundamentais. Agora, há pessoas que leem uma vez, leem duas vezes, leem marcando o texto, leem destacando palavras, tudo isso é muito válido. Só que cada um tem que criar o seu esquema de modo a ir acelerando essa leitura, porque ele não pode ficar parado muito tempo. Inclusive, gostaria de lembrar ao aluno que se ele se deparar com uma palavra, né, professor, uma expressão da qual ele não tem muito conhecimento, que ele continue a leitura. Porque o próprio texto, a coerência semântica do exatamente, texto ali, né, professores? A própria coerência, o próprio texto pode ajudá-lo a encontrar
a solução para aquilo que ele não sabe. Então, ele não fica parado, ele continua lendo, que o texto vai ajudá-lo a chegar a uma conclusão. E, professora, a senhora deu uma dica aí, pistas, igual a gente viu no vídeo, né? Pois sim. Achar lá de onde que ele vem o texto, isso é essencial também. Olha, é essencial. Eu diria que, num primeiro momento, o aluno precisa fazer isso, localizar o texto, ou no que a gente chama em linguagem de contextualização. Ele contextualiza o texto. E aí ele vai olhar que suporte, quer dizer, onde esse texto foi publicado, a data dele, a seção onde ele aparece, porque tudo isso diz alguma coisa, né? Não é? Nada é gratuito num texto. Então, só o fato dele se deparar com isso, ele pode, às vezes, já deduzir um conjunto de coisas sem ter lido o texto na íntegra. Então, olhar as pistas e ler o texto, ele compõe um conjunto de experiências leitoras que poderão garantir a ele uma leitura melhor, uma leitura mais compreensiva. Então, vamos fazer uma leitura de uma questão que a Leiva trouxe pra gente? Vamos dar uma olhadinha lá. E aí, professora, vemos aí um gráfico, né, de cara. Eu diria que este gráfico foi de uma questão do ano passado, do Enem do ano passado. Se o aluno olha para as pistas, antes que ele analise todos os índices numéricos, ele tem uma pista da seta mulheres, né, para cima, homens para baixo. Do lado eles e do lado elas. Eles tendem a usar a cabeça, elas têm mais habilidade para compreender as pessoas. Do lado de cá, coisas, e do lado de lá, pessoas. Então, mulheres, homens com seta para cima e para baixo, coisas de um lado, né? Pessoas do outro. E o que a gente chama de, como se fosse um título de apoio, um olhozinho de baixo, do eles e elas, só aí ele já tem um conjunto de elementos para a hora que for olhar o que tem no número, ele já compreende muito mais rapidamente. Muito bacana. O aluno pode bater o olho ali e achar que nem é uma questão de português. Nem é uma questão de português, quando se trata de uma questão de português. Então, ele pode tender a ficar examinando 27% lá para cima, 75% aqui em engenharia, né, do eles, e 75% para baixo das mulheres. Então, em lugar dele ficar muito centrado no número, ele se centra nas expressões de pistas que estão ao lado, que elas certamente estão dizendo um conjunto de coisas. Já está lá, olha, tendem a usar a cabeça, eles, elas, têm mais habilidade para compreender as pessoas e emoções. Do lado de cá, né, da tendência mais dos homens, não é? Coisas, e mais para as mulheres, pessoas. Então, isso já dá para ele, o que vier de enunciado para ele responder, certamente ele estará mais pronto para isso. E o que essa questão está pedindo para o aluno fazer, professora? Essa questão avalia exatamente a compreensão, ou seja, o que desse texto é capaz de deduzir. Os homens são mais ligados a questões de coisas e as mulheres mais as pessoas, ou ao contrário. Então, é mesmo uma junção daquilo que está ali. O que vai pedir desse texto deduz-se que, e que de alguma forma já está ali, ó. Não é? Ele tem que ver, porque na hora que se faz as questões, a tendência é dizer, para verificar se o aluno observou essas pistas, se observou os gráficos, né? Por exemplo, dizer que os homens escolhem mais profissões ligadas à educação, a humanas, etc. Né? Estou dizendo da pesquisa. Enquanto que... Então, é o que está ali. É uma interpretação mesmo. Às vezes até a questão é fácil, mas a forma como ela aparece pode amedrontar o candidato. Pode amedrontar. Olha, eu nunca vi isso. Envolve vocabulário. Envolve vocabulário. Contextualizar. E daí a nossa dica, que ele leia muito as pistas, porque elas é que vão direcionar o olhar, o foco. Perfeitamente. É o foco. Ler a pista, mas nunca parar na pista. É perigoso parar na pista, eu porque uma coisa leva a outra, para ele abranger a totalidade. Exato, né? porque a gente está chamando atenção para as pistas, e o que o senhor falou está excelente, para que nosso aluno que vai fazer essa prova entenda isso. Ler as pistas não significa que vai desobrigá-lo a ler o texto. Nós estamos falando que ler as pistas é uma dica para ajudá-lo nessa compreensão, que é o que vai acontecer em todas as provas do Enem. Professora, acabou de chegar uma pergunta aqui. Ótimo. Do Alexandre aqui de BH. O que eu preciso saber em relação à gramática para fazer uma boa prova de português? E, professora, gramática, para muita gente é um bicho, né? Papão. É um bicho, papão.
A gramática, eu queria que o aluno entendesse que na prova de português, ele tem que ter duas ações objetivas. Uma ação de ler e uma ação de escrever. A gramática em si, ela não é tão cobrada na prova de leitura, nas questões fechadas. O que aparece nessas questões, em geral, são questões de interpretação e nunca de classificação. Não vai perguntar o que é uma conjunção, o que é uma regência. Ele vai ter que saber, por exemplo, interpretar. O que significa aquele no entanto, o que significa um mas, o que significa um elemento juntivo, qual o sentido de uso de uma pontuação ou de uma exclamação. Então, não vai se perguntar norma, não vai se perguntar regra. No entanto, na hora da escrita, aí é que essa gramática, no sentido tanto normativo quanto discursivo, precisa de aparecer. É a aplicação da gramática. É a aplicação. Então, na leitura, é ele no lugar de um interlocutor diferenciado que interpreta o uso. Na escrita, ele é o autor, ele tem autoria sobre isso. Então, ele tem autoria também sobre a sua língua. E o Enem deseja que o aluno espera, tanto que é o primeiro item de correção do texto escrito. É a questão do domínio da língua padrão. Então, ele tem que escrever, sim, respeitando as concordâncias, respeitando as regências, respeitando a ortografia, respeitando a acentuação, fazendo as flexões adequadas. Então, o aluno tender a fazer essas duas coisas. Observar isso. Não pensar que na prova de leitura vai se cobrar questões de gramática. Né? A questão de gramática que é cobrada é de interpretação. Já na prova escrita é totalmente diferente. O aluno, então, não precisa temer aquela famosa pergunta, o que é um objeto direto pleonástico? Professor! Não vai perguntar isso, né? Excelente. Não vai se perguntar, não vai se perguntar objeto direto, indireto, se essa concordância está correta, se essa concordância está incorreta. Isso acabou. É mesmo o sentido das palavras, o sentido do léxico, o sentido dos usos dos recursos linguísticos a serviço do sentido. E na hora dele escrever, sim, aí ele tem que ter o cuidado, o zelo para essas gramáticas, né? Nós não temos uma gramática, temos várias gramáticas. Mas professora, e na hora ali já vai estar aplicada as novas regras ortográficas? Como é que é isso? Olha, a tendência é que a prova venha com as novas regras ortográficas. Ela já tem que vir. Obviamente que se espera que o aluno, ao escrever, já demonstre também que ele já avançou. Ideia, por exemplo, né? Essas palavras que já não vêm. Isso que já está mais no senso comum. Ainda se tem mais um ano para que essas regras que foram totalmente mudadas sejam mais seriamente, pontualmente avaliadas. Mas é muito bom que ele já avance nisso. Mas na escrita, eu gosto sempre de lembrar, teremos um horário para falar disso, se Deus quiser, a preocupação já é interessante, mas ele não tem que ficar muito obcecado com isso nesse momento. Que ele use o tempo dele para entender mais o sentido das palavras e, na medida do possível, que essas regras ortográficas, essas novas regras de gramática, ele possa usá-las o máximo que ele puder. E tem mais dúvidas chegando para a gente. E aí, Rafa? Tem sim. O Barbosa, de Sabará, ele pergunta o que é mais importante considerar quando o conteúdo é coesão. Vamos começar do zero, professora. Coesão. O que é coesão na prova do Enem? Ótimo. Ótima pergunta, viu, ao nosso telespectador aí. Olha, a coesão é um conjunto de coisas. Falar de coesão aqui é realmente... mas eu diria que a coesão é uma expressão que já indica, né? Coesão é aquilo que vai fazer o elo, que vai juntar as coisas, né? Não costumam falar, isso não é coeso, ou seja, não está junto, não está articulado. Então, eu diria, em geral, que a coesão é essa articulação. E a coesão, ela tanto é lexical, uma pessoa que está usando um vocabulário, né, professor? Lá no outro, está continuando, usa de novo, usa um vocabulário inadequado, ele está com problema de coesão lexical. Nós temos a própria coesão textual, que essa é a que é mais, na verdade, é a mais cobrada, eu diria, a mais visada. Porque na coesão textual é exatamente quais as palavras que eu uso para estabelecer sentido entre os enunciados que eu estou dizendo.
Então, se eu digo, o Brasil é um país que vem avançando muito, porém, né, no entanto, então, essa palavra que eu uso ali é um elemento de coesão. E se eu uso esse elemento de coesão de um modo inadequado, o meu leitor também vai entender inadequadamente. Ou se eu não uso, o meu leitor pode colocar ali o que ele quiser. Até a pontuação, né? Exatamente. É isso, né? A pontuação Então, a coesão, ela é um conjunto de elementos, tanto o vocabulário, os elementos que unem as orações, os enunciados. Eu quero frisar muito isso. O aluno aprende um conjunto de conjunções, mas ele não sabe usar. A aplicação Ele delas. não sabe aplicar. Então, a aplicação ali, e na prova do Enem, costuma aparecer exatamente esse tipo de questão, para ele avaliar se aquele elemento coesivo corresponde realmente ao sentido do texto, como nós estávamos falando aqui antes. Aquele, no entanto, está correto? Se esse, no entanto, fosse substituído por um se, teria sentido? Então, isso tudo é coesão. É coesão também o uso adequado dos pronomes. Ele diz os quais, e não é os quais, é cujos, é que, isso também é coesão. E, não tão finalmente, mas falando aqui de um modo bem breve, para o nosso telespectador, há também uma coesão que nós chamamos de coesão verbal, que é a adequação aos tempos verbais. Se eu estou tratando de um tempo verbal mais no presente e, de repente, eu troco esse tempo verbal, ela vai criar uma quebra. Então, criando essa quebra, então a coesão, ela é algo que vem na prova escrita, na prova na questão fechada, para ele interpretar o sentido, para ele verificar se está correto. Substituir, é muito comum, substituindo esse elemento de coesão por outro, o sentido correto é, e lá na hora dele escrever, igualmente, ele vai ter que manter isso, os elementos de coesão. Excelente dica. Mas, gente, pausa para o intervalo. A gente volta já. É o Plantão Enem ao vivo. Participe todo sábado às 10 da manhã, especialmente para você aqui na Rede Minas. E você já sabe que depois o programa termina aqui na TV, mas a gente continua com mais meia hora de papo pela internet, com a participação dos professores das 3 matérias. Vai ligando o seu computador. Hoje, português, arte e literatura. Não sai daí não, hein?